A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, o nosso Senhor e Salvador. O conceito da liderança. A liderança, ela faz parte da vida do ser humano. Ela é essencial. Ela determina passos para a vida do ser humano. Todo ser humano que existe está abaixo de uma influência de uma liderança. Seja em qualquer área da vida, seja numa igreja, seja no trabalho, seja no passado onde você aprendeu algo, seja em casa através da sua família. A liderança, ela é indispensável e é essencial para a vida e ela faz parte da vida do ser humano. Eu tenho algumas pregações, estudos que eu fiz, que Deus me deu estratégia para fazer, para a honra e glória dele, porque tudo que eu tenho vem do meu Deus, sobre liderança. E eu que dar uma palhinha sobre isso, com um tema que vem através de uma dessas minhas pregações, o conceito da liderança. A liderança, ela é maravilhosa, ela faz parte da natureza do ser humano. A liderança, ela faz parte, primeiro, da natureza de Deus. Deus é o líder supremo do universo. A liderança está no coração de Deus. Deus cria líderes. Deus traz líderes à existência, tanto na sua obra, como no mundo, para abençoar o planeta. E o mundo e o planeta necessitam de liderança, e a liderança traz ordem para o mundo, para o planeta. A liderança, ela é indispensável. Ela faz parte da nossa vida. A liderança, ela aprimora a vida. Ela traz ordem. Ela traz orientação. Ela traz consciência, traz influência. A liderança, ela traz também no nosso mundo, ao nosso redor, em toda a sociedade. Ela traz advertência. Ela traz um círculo de possibilidades de mudança. Ela traz avanço. Ela traz entendimento. Ela traz conhecimento em todas as áreas da vida. Porque as pessoas se preparam e Deus levanta pessoas para serem líderes e pessoas se tornam líderes. A liderança faz parte da vida do ser humano. Ela é indispensável para a vida, faz parte da vida do ser humano. Deus é o líder máximo do universo. Deus cria líderes. Deus é grande e é maravilhoso. Vou fazer aqui, dar o vídeo sobre liderança. O conceito da liderança. A palavra do Senhor diz, em Deuteronômio 1:13, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada: tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. A liderança, ela faz parte da nossa vida, do nosso nascer ao nosso sair da terra. Todos nós estamos já abaixo de liderança. Davi, antes de ser um líder, antes de ser um rei, um dos 3 maiores líderes da história, ele lutou e foi perseguido durante 10 anos sob o exército de Saul, implacavelmente perseguido. Ele matou um urso-leão na sua juventude. Ele enfrentou Golias e, através do poder de Deus, ele venceu o gigante Golias. Ele foi treinado para ele antes de se tornar um rei. José, treinado através da negatividade, da maldade dos seus irmãos, da inveja dos seus irmãos, quando ele contou os sonhos para ele. Treinado quando ele foi levado como escravo, treinado na casa de Potifar, treinado no Egito, nas limitações no Egito, em todo o Egito, até se tornar um governador. Abraão, homem de fé, treinado com Ló, treinado em todo o campo que Abraão esteve presente, onde Deus o levou para longe da sua parentela. E chega um momento que Deus diz, olha para a terra. Deus diz a Abraão, olha para os céus, assim será a tua descendência, comparando com as estrelas. E Abraão se tornou um grande líder. Mas antes de se tornar um líder, tem que vir primeiro uma preparação. Jesus de Nazaré, aos 30 anos, ele precisava ser um sacerdote. Então a Bíblia relata a sua história dos 12 e volta a relatar através dos 30 aos 33 anos. Ele precisava ser ouvido. Então Jesus, para precisar ser ouvido, lá em Israel, na época, nas leis do país, ele precisava ser um sacerdote. Então ele espera, aguarda, chegar aos 30 anos,
até ele ser batizado por João, lá no Rio Jordão. A palavra só diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba. E Deus dá uma palavra linda para Jesus. Esse é meu filho amado, aqui eu me comprazo, aqui eu tenho prazer. Saindo dali, Jesus foi para o deserto, 40 dias e 40 noites, sendo treinado, e o inimigo o atacando. E ele vence o inimigo em 4 áreas: fome, na sede, na glória e na fama. E quando ele sai, dá uma declaração: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus passou para um treinamento, para, através dos seus 30 anos, começar o seu ministério na terra, até os 33 anos de idade. Depois ser morto na cruz. Davi, antes de ser o rei, ele foi treinado durante anos. E quando Deus viu que ele estava pronto, ele foi ungido como rei. Abraão, o homem de fé, o pai da fé, até ele ser conhecido como pai das nações, ele foi treinado por Deus. E depois de anos de preparação, ele se tornou o pai da fé, o pai das nações. José, depois de anos de preparação, por tudo que ele passou, que ele sofreu, ele foi o governador do Egito. Assim como Moisés também, um hebreu encontrado no rio Nilo, através da filha de Faraó e suas servas, é levado para o Egito, ainda criança, bebê. Foi criado na cultura do Egito, na mentalidade do Egito, no modo de viver do Egito, nos aprendizados do Egito. Ele era um hebreu de corpo, mas uma mente egípcia. Mas Deus tinha algo grande com Moisés. E quando Deus traz Moisés para libertar o povo, era o momento certo, que Deus viu que Moisés estava preparado para ser o grande líder de quase 2 milhões de pessoas, do povo hebreu, a qual a mão de Deus, através da sua mão forte, tirou aquele povo do Egito. Deus treina e prepara para ele antes mostrar ao mundo, para o mundo ver quem você é, quem você vai ser. Primeiro vem a preparação, para depois vir a liderança. E é dessa forma que Deus trabalha. A liderança, ela é indispensável para a vida. A liderança, ela é poderosa, ela faz parte da vida. Todo mundo está sob liderança. A liderança é essencial e ela é indispensável para a vida. A liderança é algo magnífico, é maravilhoso. Deus, o líder máximo do universo, o Todo-Poderoso, que está agora aqui na terra, a terra está cheia da glória de Deus. Deus está também dentro dos seus filhos, daqueles que o servem. E Ele está no trono da graça, no trono da glória, no controle central do universo, no céu de glórias. Ele cria líderes. A liderança é necessária para a vida do ser humano. Nada vive sem liderança. Nada acontece sem liderança. A liderança ela é indispensável e necessária para a vida. A liderança cria líderes. Países, empresas, famílias, igrejas, a obra de Deus precisa de líderes e tem líderes. A liderança é essencial. A liderança ensina. A liderança educa. A liderança protege. A liderança abençoa. A liderança traz segurança. A liderança orienta. A liderança, ela traz poder para um país, para uma nação. A liderança, ela é essencial. Todo mundo está abaixo da liderança. Todo mundo está sob a influência de uma liderança. A liderança influencia. A liderança orienta. A liderança cuida. A liderança cria líderes. A liderança formaliza pessoas. A liderança rege o mundo material. A liderança faz parte do mundo, do planeta. A liderança, ela está sob grande influência de líderes. Líderes influenciam líderes. Líderes criam líderes. E de líderes criados, mais líderes são criados. Porque a liderança faz isso. A liderança é muito poderosa, ela faz parte da vida do ser humano. E todo mundo está sob a influência de uma liderança. Ninguém está ausente da liderança. A liderança é uma realidade hoje e sempre. A liderança, ela existia antes de você vir em existência. Ela sempre existiu. Antes do mundo vir em existência, o universo, já existia liderança através de Deus. E quando Deus cria o mundo, Deus cria lideranças. A primeira liderança criada por Deus foi Adão. E Deus deu um lindo presente a Adão, que foi o planeta Terra. Mas depois que Adão pecou, antes de Adão pecar, ele pecou. Mas antes dele pecar, como diz lá em Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano
quando Adão pecasse, que era a vinda de Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para que tivéssemos direito da salvação, ter o nome escrito no livro da vida e morar no céu de glórias. E isso veio através da liderança de Jesus antes de Adão errar, pecar. A liderança era essencial para a vida, ela faz parte da vida do ser humano. Nada acontece sem liderança, nada se desenvolve sem liderança, nada muda sem liderança. A liderança influencia todas as camadas da sociedade. A liderança ela é maravilhosa, ela faz parte da vida. A liderança ela está em casa, ela está fora de casa, ela está no mundo. A liderança ela sobrevive a épocas, ela sobrevive de uma condição permanente. A liderança ela existe desde que o mundo vê existência e ela vai continuar existindo, porque a liderança faz parte da vida. A liderança ela engloba todo o planeta, não só o ser humano, como os animais também. Existem animais que eles são liderança no seu rebanho. Faz parte da vida a liderança. A liderança faz parte não só do reino do ser humano, faz parte do ser humano, mas do reino animal também. O reino animal tem as suas lideranças. A liderança ela existe e ela vai além da vida do ser humano na Terra. Ela abrange todo o planeta. A liderança ela está em todas as direções. Aonde você virar a sua cabeça, você vai encontrar uma liderança. A liderança está nas igrejas, nas empresas, na política, nas casas, nas residências, nas famílias, nas escolas. Todo lugar existe liderança. A liderança ela é excepcional para a vida. Ela é criada, ela foi criada por Deus, porque ela traz influência, ela traz mudança, ela traz expectativa, ela traz avanço, ela traz desenvolvimento, porque nada pode desenvolver, naturalmente falando, sem liderança. A liderança desenvolve, a liderança traz avanço, a liderança, ela traz conhecimento, ela muda o mundo em seu contexto, desenvolvimento humano, material. A liderança ela é dispensável para a vida, ela faz parte da vida. A liderança é uma realidade para a vida e vai sempre existir. Um exército de ovelhas guiadas por um leão sempre vai vencer um exército de leões guiados por uma ovelha. A liderança faz com que pessoas fragilizadas e medrosas se encorajem e sejam transformadas em pessoas encorajadas, em guerreiros fortes. A liderança também tem a capacidade de fazer essa mudança de comportamento na vida do ser humano. A liderança é maravilhosa. Deus sempre traz uma comparação na Bíblia com esses dois excepcionais animais, o leão e a águia. Jesus, o leão da tribo de Judá, e lá em Isaías, como fala, correrão como águias, se movimentarão, correrão e não se cansarão. Deus traz excepcionais animais em comparação com o ser humano, aos seus filhos que o seguem. O leão, ele não é nem o maior, nem o mais pesado, nem o mais veloz do reino animal, mas ele é considerado o rei. Qual a diferença que o leão tem para os demais animais? Que ele não tem a altura necessária. A massa do seu corpo não é maior do reino animal. Ele não tem a maior velocidade. Ele não tem a maior mordida, a maior boca do mundo animal. Mas o leão tem uma diferença para os demais animais que vinham colocar como rei dos animais. Ele tem atitude. O leão, ele é um animal que ele tem atitude. A atitude do leão, o rei dos animais, o diferencia dos demais animais que têm mais velocidade, mais massa do que ele, mais altura, mais força nas suas mandíbulas, na sua boca. Isso traz uma diferença para o leão, que não tem todos esses atributos, mas ele tem atitude. A águia é o rei do mundo das aves e o leão é o rei do mundo dos animais. Todo animal que vê um elefante, ele foge com medo. Mas o leão é diferente. Quando o leão olha para um elefante, talvez 20 vezes a mais do que a sua massa corporal, o tamanho do elefante, ele vê um almoço. Ele olha para o elefante e diz, isso aqui é um almoço. E ele tem a atitude de derrubar o elefante e comer o elefante.
Por que o leão faz isso? Porque ele é o rei do mundo dos animais. O leão tem uma crença dentro de si, que ele consegue, ele acredita que vai conseguir. Ele acredita em si mesmo, eu vou conseguir. Então o leão vai e derruba o elefante, ele tem um grande prêmio, ele almoça o elefante. Quando o leão vê um elefante, ele vê um almoço perto dele. Por quê? Porque ele tem atitude. Isso atribui ao rei do mundo dos animais. E o leão é o líder máximo do mundo dos animais. E Deus nos compara com o produto da crença do leão. O leão acredita em si próprio. Ele tem essa crença que ele vai conseguir. Então ele olha para o elefante e ele vê um almoço. A liderança nasce de atitude. A atitude faz parte do conjunto da liderança. A atitude da qualidade de uma pessoa para ser um líder. Porque todo líder, ele tem que ter atitude. Todo líder, ele não pode olhar os obstáculos. Ele tem que olhar para os obstáculos e dizer, eu venci. O leão, ele gera em si mesmo uma crença que ele consegue vencer. Ele acredita, eu vou conseguir. E ele tem essa atitude. E ele vai e consegue. Porque ele tem uma crença dentro de si mesmo. A crença do leão interna em si mesmo faz ele vencer. E ele se tornar o líder máximo do mundo dos animais. Ele não se intimida. Ele simplesmente olha para o alvo e ele diz, eu vou vencer, eu vou conseguir. Ele acredita em si mesmo e ele vai e consegue. Porque ele desenvolve essa crença dentro dele. Isso faz com que ele se destaque sendo o rei do mundo dos animais. E liderança também é um produto da qualidade da crença. Liderança também é um produto da qualidade da determinação. Liderança também é um produto da qualidade de acreditar em si mesmo. Então, acreditar em si mesmo faz parte para você se tornar um líder. Todo líder, ele acredita em si mesmo. Ele tem, em primeiro lugar, fé em Deus, que é fé na dimensão espiritual. Ele crê que com Deus ele pode vencer tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas, em segundo lugar, ele crê, fé na dimensão humana, que ele consegue vencer, que ele vai vencer, e que nada pode empatar, nada pode impedir dos seus objetivos, assim querendo Deus, até onde ele queira chegar. Faz parte da crença do ser humano e o líder, ele tem que acreditar em si. Por isso que o leão olha para um animal maior do que ele e ele vê um lindo almoço. E ele tem a determinação, através da crença de si mesmo, o líder que ele é, para olhar para aquele alvo e seguir aquele alvo e vencer e ter o prêmio da sua vitória. A liderança é algo maravilhoso. E a liderança estende também ao reino do mundo dos animais. E Deus nos compara com o líder e as águias. As águias, ela é o rei do mundo das aves. Enquanto os animais veem tudo na sua horizontal, as águias veem na vertical, na horizontal e nas alturas. Enquanto os animais não veem uma presa à distância, a águia que voa às alturas vê a presa à distância. E ela desce e pega aquela presa. Ela comanda o mundo do reino das aves. E quando ela vai à tempestade, ela não corre, ela vai em frente, ela passa e ela tem vitória. A diferença entre um líder e demais está na atitude. Todo líder, antes de se tornar um líder, ele tem que ter primeiro atitude. Isso diferencia um líder de demais. A atitude, ela faz parte do produto da criação de um líder. Todo líder, ele tem que ter atitude. E ele tem que ter crença. Ele tem que ter fé em Deus. E em segundo lugar, crença em si mesmo. Reconhecendo e entendendo o que ele consegue. Reconhecer qual é a sua missão de vida. Para que ele veio e para que ele fazer. Isso traz diferença entre o líder e aqueles que o seguem. E a atitude é determinante na vida de um líder. Todo líder precisa ter atitude. O leão, ele é o líder máximo do mundo dos animais. E ele tem atitude. A crença de vencer faz com que o leão se torne o rei do mundo dos animais. E a atitude também é um produto da vida de um líder. Ela faz parte da vida de um líder. Todo grande líder, ele tem que ter atitude. Ele tem que ter comprometimento com a sua missão de vida. Jesus, lá em João 6, quando Jesus fez os milagres, a multiplicação de pães, que aquele povo veio ao seu encontro, Jesus deu uma declaração: viestes a mim pelos milagres que eu faço. E através disso, ele deu muitas declarações, a qual os discípulos que estavam perto de Jesus
chegaram a dizer: mestre, essas palavras são muito pesadas. E Jesus diz aos seus discípulos: se quiserem seguir, os segue. Mas Pedro falou assim para Jesus: para onde vamos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, ele é tão compromissado com o propósito que Deus deu a ele, com a missão de vida que Deus deu a ele, que ele estava disposto a ignorar até aqueles a quem ele estava preparando para ele seguir a sua visão de vida. Ele seguiu o seu caminho, porque o líder tem compromisso com a sua visão, seja na igreja, seja na sua empresa, seja na sua família. Ele tem que ter compromisso a essa visão do início ao fim da sua vida. Na primeira reunião que Jesus teve com os seus discípulos, ele deu uma grande declaração. Ele fala da sua morte. Na primeira reunião de Jesus com os seus discípulos, ele fala da sua morte. Mas por quê? Compromisso com a sua visão, compromisso com o seu propósito, com a sua missão aqui na terra. Ele é o maior líder da história. E ele estava disposto a dar a vida pelo seu propósito, pela sua missão. E ele deu a vida pelo seu propósito, pela sua missão na terra. Na primeira reunião com os discípulos, Jesus dá uma declaração que vai morrer. Por quê? Compromisso com aquilo que Deus ordenou para ele fazer na terra. Vá, morra por eles na cruz, para que eles tenham direito à vida eterna, para que eles venham se reconciliar comigo, para que ele aceite o seu sacrifício como salvador das suas vidas, e eu venho escrever o nome dele no livro da vida, para eles terem direito para ir para o céu, o meu céu de glórias, viver eternamente, vivendo face a face, me adorando na beleza da minha santidade. Deus fez assim com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, quando ele traz Jesus à terra, Jesus tinha um compromisso poderoso de cumprir a missão e o propósito que Deus tinha com ele, que era morrer pela humanidade dos seus pecados. Isso é um grande ato de liderança. Dar vida pela visão, dar vida pelo propósito, dar vida pela missão. O verdadeiro líder, ele dá vida pela sua visão, pelo seu propósito, pela sua missão de vida. Assim como Jesus fez. O verdadeiro líder é isso. O verdadeiro líder, ele dá vida pela igreja que ele está na frente dela. Ele faz o melhor. O verdadeiro líder, ele dá vida pela sua empresa. Ele quer expandir a sua empresa. Fazer a sua empresa crescer, expandir. Para abençoar a sua vida, a sua família. E abençoar o mundo. O verdadeiro líder de casa, ele abençoa toda a sua casa, seus filhos, sua esposa. Ele honra a todos, abençoa a todos, durante toda a sua vida. Porque esse é um ato do verdadeiro líder. E ele está disposto a dar vida pela obra de Deus, pela sua família. E sim, assim, através do seu trabalho, da sua empresa, ou alguma área, algum segmento da sociedade, que ele está como líder, ele dá vida, fazendo sempre o melhor pelaquilo. E essa é uma das essências do verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele dá vida pela sua visão de vida. Como Jesus deu na cruz do Calvário. A vida, através do seu propósito de vida, por toda a humanidade. E isso é um grande ato de liderança. A liderança era maravilhosa. Não fez de Davi um rei. Davi sempre foi um rei. Samuel apenas apresentou Davi a Davi. Enquanto Davi estava sendo treinado no mato, com os animais, matando os animais, passou pelo treinamento com Golias, passou anos perseguidos implacavelmente através de Saul, numa perseguição terrível. Davi passou por grandes batalhas para se tornar o rei de Israel. O problema, que era Saul e seus exércitos, sabia que Davi iria ser rei. Mas mesmo assim eles perseguiam Davi. Mas Davi se tornou um grande líder. Um dos 3 maiores líderes da história. E a perseguição de Saul, o urso, o leão, o gigante Golias, foi apenas um treinamento para que Davi chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. O rei de Israel. E ele foi um dos grandes líderes da história. E através dele, ele trouxe a influência
E através dele, o seu filho Salomão também foi um grande rei. Quando Jesus veio à Terra, que ele começou o seu ministério aos 30 anos, o modo de liderança de Deus era muito simples. Deus, no Cristo encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, reuniu um grupo pequeno de homens, mas compromissado com a sua visão. Não precisou de multidões, apenas um pequeno grupo de homens, compromissado com a visão. E esse grupo de homens, que eram os discípulos, seguir essa visão, espalhar essa visão pelo mundo, que é o Evangelho de Cristo, através desse pouco grupo de homens, a qual o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, reuniu, mas compromissado com a visão, com o projeto de vida, com o propósito, com a sua missão. Jesus subiu aos céus, está à direita de Deus, está aqui entre nós também. Mas os seus discípulos seguiram com a visão, seguiram com o propósito, com a missão. E a igreja segue, poderosa, potente, grande, imensa, nada para a igreja. Ela segue eternamente poderosa, a noiva do Cordeiro, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o maior líder da história veio à terra e deu a vida pelo seu propósito, pela sua missão, pela visão que Deus deu a ele, que era dar a sua vida pela humanidade. Jesus Cristo é o maior líder da história da humanidade. Os propósitos de Deus, as missões de Deus, as ideias que Deus dá, que Ele introduz e coloca nos líderes, são maiores do que Ele mesmo e maiores do que qualquer ser humano, porque é para abençoar a terra e a vida. E isso faz parte da liderança. Todo líder, ele traz consigo uma missão, ele traz ideias para a vida, para não só ele ser abençoado, mas também para abençoar o mundo. E o mundo precisa dessa missão de vida. O mundo vai usufruir e ser abençoado por esse propósito de vida, por essa missão, por essa visão que Deus traz quando Ele levanta o líder. A missão, o propósito, a liderança é pessoal, é singular do líder, que Deus introduziu dentro dele. Mas ela vai ser também posta para todo mundo ser abençoado por isso. E todo grande líder, ele nunca vai exercer uma visão, um propósito, uma missão sozinho. Ele vai precisar de um grupo para exercer junto com ele. Para que quando ele for embora, esse grupo dê continuidade a essa missão, a esse propósito, a essa missão de vida, a qual o líder recebeu de Deus. E isso é liderança. A liderança é uma coisa linda. A liderança é maravilhosa. A liderança faz parte da vida do ser humano. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Deus, o maior líder da história. O nosso Pai Santo e Eterno, Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo que existe no mundo espiritual e material. Ele é o maior líder da história. E a liderança está no coração dele. E Deus criado. Jesus Cristo de Nazaré, o maior líder da história que pisou nessa terra. Ele dá exemplos de liderança. E um dos grandes exemplos que ele dá está aqui no livro, na Bíblia Sagrada, em João 10, do 11 ao 18. Olha os exemplos que Jesus, o maior líder da história, dá. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O verdadeiro líder, ele dá a vida pelos que ele está liderando. Seja numa igreja, seja numa família, e seja até numa empresa. Ele abençoa, ele dá vida por aquelas pessoas. Olha o 14. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Jesus Cristo, ele conhece cada ovelha dele, cada servo dele ele conhece, e ele faz ser conhecido das suas ovelhas, dos seus servos. Isso é muito maravilhoso. Cada ovelha ele conhece, cada coração, cada mente, cada desejo, cada essência humana, cada alma, cada espírito, cada ser humano.
Jesus Cristo conhece aqueles que o servem. E ele se faz ser conhecido. E o verdadeiro líder, seguindo esse exemplo de Cristo, ele tem que se fazer conhecido completamente pelas suas ovelhas, aqueles que estão sendo subordinados a eles, que trabalham para eles. Ele tem que se fazer conhecido e conhecer a todos. Isso é um grande exemplo de liderança. Também diz aqui, no 13, 10, 15, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus dá outra declaração aqui, que dá vida pelas suas ovelhas, pelos seus filhos, pelos seus servos. Grande declaração de amor de Jesus Cristo, o maior líder da história. Como também diz aqui, dando continuidade. Olha o 16. Aí não tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Toda ovelha conhece a voz do seu líder, Jesus Cristo. Todo crente conhece a voz de Jesus Cristo. E você também faça conhecer a sua voz através daqueles a quem você lidera. Continuando aqui o 17. Por isso o Pai me ama, porque deu a minha vida para tornar a tomá-la. Ele dá outra declaração, que ele dá a vida. Deu a vida por nós na cruz do Calvário na terra. É lindo isso aqui, o amor de Jesus Cristo sobre aqueles que ele conhece. Isso é um grande exemplo de liderança. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11, a primeira declaração. E ele vem dando mais declarações aqui. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e da minha sou conhecido. Eles conhecem as suas ovelhas, seus servos, seus filhos, e das suas ovelhas se faz conhecido. 15, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele continua dando declaração, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele continua dizendo, eu morro pelas minhas ovelhas. E foi isso que aconteceu. Ele morreu para que nós tivéssemos direito a ter o nome escrito no livro da vida, direito à salvação, à árvore da vida lá no céu, e ver eternamente ao lado de Deus. E ele continua dando outro exemplo de liderança. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E são 17, 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele vai buscar pessoas para agregar a sua igreja, para abençoar pessoas ainda que não foram salvas. O Senhor Jesus vai buscar, porque a salvação de Deus lhe pertence a Ele, e Ele deu a vida por todos, e esse é o maior exemplo de liderança da história. Jesus de Nazaré veio à terra, e com um pequeno grupo compromissado com a sua missão, com o seu propósito, com a visão que Deus lhe deu, de morrer na cruz do Calvário e dar a vida por toda a humanidade para que todos venham a ser salvos. É o maior exemplo de liderança que existe. João 10, 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele veio para dar a vida por nós, para que tivéssemos direito a entrar na cidade santa, a viver eternamente com Deus no céu de glórias, a ver o seu Deus na beleza, a sua santidade, face a face, o adorar. Ele veio por isso. E ele veio e deu o maior exemplo de liderança da história. Ele veio reunir um grupo compromissado, um grupo pequeno, mas compromissado com a sua missão, com o seu propósito, com a sua visão. E quando ele, na primeira vez que ele se reúne com esse grupo, ele dá uma declaração que ele ia morrer. Porque ele tinha um compromisso, ele estava disposto a dar vida por aquilo que Deus ordenou ele trazer à terra. Glória a Deus. Ele estava disposto. Se ele pudesse, ele seguia até só, como eu falei lá, depois dos milagres da multiplicação. Ele fala, se quiserem ir com eles, pode ir. Aí Pedro fala e diz assim, para onde vamos, só tu tem a verdade, a palavra de salvação. Ele estava disposto a seguir só Jesus Cristo, mas para dar a sua vida por nós aqui, para que tivéssemos direito à salvação. E ele é o maior exemplo de liderança da história. Amor da vida pelo próximo, por nós, para que viéssemos ser salvos, dar vida por toda a humanidade. Ele é o maior exemplo, é o maior líder da história. E nessas palavras que eu trouxe aqui,
sobre o conceito da liderança. Jesus é a essência pura do conceito da liderança. Não existe liderança, exemplo de liderança maior do que Jesus de Nazaré, do que Jesus Cristo. Ele veio trazer tudo o que é necessário para nós aprendermos e aplicarmos, para sermos um grande líder. Porque a liderança não é só a parte técnica, não é só conhecimento. Envolve muitas coisas, envolve o amor ao próximo, envolve a cuidar, a abençoar, a seguir em frente, a não temer, a se encorajar, a lutar. As lutas, as tempestades, as adversidades vindo e você seguindo em frente, crendo que vence e que Deus está contigo e que o propósito, a missão, a visão é acima de tudo isso. E aquilo que Deus lhe propôs para fazer na terra, Deus está contigo e tudo sempre vai dar certo, independente das lutas que o mundo venha oferecer. Deus é grande, Deus é o maior líder do universo, Jesus é o maior líder do universo, o Filho de Deus. E Deus é maravilhoso, e Deus é o maior exemplo de liderança. Jesus nos dá um grande exemplo de liderança. Aceite o Senhor Jesus para morar no céu de Deus. O maior líder da história. Ele chorou. Ele foi julgado. Vendido por 30 pratas. Ele apanhou. Ele foi chicoteado. Colocaram a coroa de espinhos nele. Ele foi cuspido. Ele tomou vinagre. Ele se entristeceu. Ele foi julgado constantemente. Ele foi chicoteado. Ele apanhou. Levou a cruz pesada nas suas costas. Por mim e por você. Ele passou por tudo isso, onde ele não merecia. Ele estava na sua glória. Ele saiu da sua glória para dar vida por mim e por você. E por toda a humanidade na cruz de Calvário. Mas ele não negou. Mesmo chorando. Mesmo com tristeza. Ele, na sua condição de homem, ele teve medo. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. Ele apanhou. Ele colocou uma coroa de espinhos na cabeça dele. Mas ele não deixou de fazer a vontade de Deus Pai. A missão que Deus tinha com ele. O propósito que Deus tinha com ele. Toda a vontade de Deus para ele. O querer de Deus para ele. Que era para salvar nós dos nossos pecados. Para que o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida. Para termos direito de entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Para termos o nome escrito no livro da vida e viver eternamente no céu de glórias. Por tudo isso ele passou, por mim e por você. Ele se negou a si mesmo. Saiu da sua glória por nós. E passou por tudo isso aqui. E muito mais. Por mim e por você. Ele é o maior líder da história. Ele é uma referência de amor e de liderança da história. Ele é o líder a ser seguido. O líder a qual todos nós temos que seguir. E entregar toda a nossa estrutura, toda a nossa essência. Tudo que vem de nós para Ele. Porque Ele sabe cuidar de nós. Porque Ele deu a vida por nós na cruz de Calvário. Jesus de Nazaré, o maior líder da história. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Ele está agora no céu de glórias, à direita de Deus Pai. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem todo o poder no céu e na terra que foi dado a Ele. E Ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. E Ele é o maior líder da história. Ele deu a vida por mim e por você, para nos salvar e nos livrar do fogo eterno, do inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas para viver eternamente, lado a lado com Ele, com o nosso Deus, durante toda a eternidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.